Na aula de hoje, você vai aprender sobre lutas identitárias, né? O conceito de identidade, né, é um conceito que ele está muito em voga hoje em dia, né? Ou o próprio conceito de lutas identitárias, né? Que dentro de uma sociedade global que a gente vive hoje, né, de múltiplas relações, né? A ideia de como a gente se identifica como sujeito, como indivíduo, ou que grupos, né, que a gente se identifica. Então, o conceito de lutas identitárias ele está relacionado a isso, né? E ele vai nascer aqui, né, justamente disso, nasce de grupos sociais formados por pessoas que compartilham aspectos de sua identidade, ou seja, está relacionado à forma que a gente se identifica como sujeito, né? E aí, sempre a ideia de lutas identitárias está relacionada a um grupo comum, né? A gente tem aspectos comuns, crenças comuns, né? Ou seja, pessoas que se identificam da mesma forma, né? E buscam a luta por direitos desses grupos que a gente se identifica, né? Que os sujeitos se identificam, né? Dentro de uma sociedade moderna, global, de múltiplas relações, né? Então, as pessoas buscam interagir com grupos que elas se sentem identificadas, né? E vão lutar por esses direitos, né? Então, eles possuem interesses comuns, interesses, perspectivas e demandas comuns. Ou seja, a gente pega, por exemplo, o movimento LGBT, né? Ou LGBTQI+, né? Que é um movimento que ele tem uma pauta comum, né? Que é a luta por direito, vai tentar, por exemplo, nos últimos anos a gente tem visto a ideia do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, tipo, essa briga, né, para ser aplicada essa lei ser aprovada. Então, são grupos que têm interesse comum, têm as mesmas demandas e vão lutar para que esses direitos sejam atingidos ou atendidos, né? Então, é uma agrupação de pessoas com características similares, como orientação sexual, etnia, de classe, né? E vai buscar viabilizar suas dificuldades e lutar por esses direitos, né? Como eu falei anteriormente, né? Esses grupos vão tentar fazer com que os seus direitos sejam validados, né? Porque dentro de uma sociedade que ela está em constantes transformações, né? As leis elas precisam ser modificadas, né? Então, essas populações, para que suas demandas, né, como sujeitos, né, que pertencem a tal grupo identitário, vão lutar, né, para que essas leis sejam modificadas, para que sejam alcançadas as demandas desses grupos, porque, como eu disse, a sociedade está sempre em movimento, ela está sempre se transformando, né? A sociedade não é estática, né? As novas relações sociais vão surgindo novas demandas sociais, novos grupos sociais, a gente está sempre em movimento, então a sociedade está sempre se transformando. Logo, né, novas demandas vão surgindo, né? Então, novos grupos vão surgindo, e esses grupos vão lutando, né, por seus direitos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de lutas identitárias, né, a luta pela igualdade de gênero, né, que vem muito do feminismo, né, é muito comum, por exemplo, hoje em dia, mulheres e homens que ocupam o mesmo cargo, muitas vezes até a mulher tendo uma formação superior que o homem, ela tem um salário inferior, né, ao homem, né, então, tipo, pessoas que ocupam o mesmo cargo e a mulher tendo um salário inferior. Aí vocês vão questionar, tá, mas como assim? O salário não deve ser igual? Sim, né? Só que o que acontece? A ascensão social dentro do cargo, né? Os homens conseguem ascender mais rápido, enquanto as mulheres ficam ali, né? No mesmo patamar, ou demoram mais para ascender dentro de um cargo, né? E, consequentemente, o salário dessas mulheres vão ficar abaixo de pessoas que estão ali, né? No mesmo patamar, né? O que deveriam ocupar o mesmo patamar. Então, é só a gente tentar entender como que acontece essa ideia da desigualdade de gênero em relação ao salário, né? A gente também tem a luta pelo fim do racismo. Outro exemplo que a gente pode pensar nas lutas identitárias é a questão das cotas raciais, né? Para quem não conhece, as cotas raciais, né? Ela é uma luta de muito tempo do movimento negro unificado, né? Então, que é uma luta ali que começa a ser debatida lá no início dos anos 90, né? E vai e volta passa pelo Congresso, é reprovado, e aí, finalmente, em 2012, essa lei vai ser aprovada. Então, né, é uma luta de muito tempo, de movimentos sociais que estão ali na luta para que os direitos, né, das populações negras sejam, né, alcançados, sejam atendidos, né? A luta pelos direitos da comunidade LGBT, como eu falei anteriormente, né, a luta, por exemplo, pelo casamento de pessoas do mesmo sexo é uma luta, né, uma luta identitária que a gente pode estar aí identificando. Então, vão ser luta por direitos, né, desses movimentos, desses grupos identitários, né, para que os seus direitos sejam atendidos, né, numa sociedade que ela está em constante movimento, em constante transformação.
A seguir a gente vai ver como que surgem esses movimentos identitários. Bom, então as lutas identitárias, né, ele vai nascer ali, né, com o movimento identitário, né, ele vai nascer da expressão identity politics, ou políticas identitárias, né. Então onde que vai nascer isso? Ele vai ser criado por um grupo feminista nos anos 70, nos Estados Unidos, né, um grupo de mulheres lésbicas e negras que não se sentiam representadas pelo movimento feminista que era majoritariamente branco, né? Então elas vão, né, falar, não, peraí, né, esse movimento feminista ele não abrange todas as mulheres, né? As mulheres negras, as mulheres lésbicas, elas ficam de fora dos debates, né? Então vem daí esse nascimento das políticas identitárias, ou seja, a gente precisa criar uma identidade feminista que englobe também as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres trans posteriormente, né? Então daí que vai nascer essa ideia de políticas identitárias ou movimentos identitários. E as políticas, né, identitárias, os movimentos de identidades, ele vai ganhar muita repercussão nos últimos anos, né? As pautas identitárias aqui vão ganhar destaque nos últimos anos com a repercussão do Black Lives Matter, né? Depois lá que o George Floyd foi morto, né, por um policial, né, em via pública, né? E isso gerou uma grande comoção, né, nacional, uma comoção global, né, em torno disso e gerou um grande movimento, né? Então teve um grande alcance, um alcance massivo, né? E a partir daí, né? Claro, já existiam estudos, né? Tem muitos estudiosos que vão falar sobre identidade, sobre as lutas identitárias, mas vai ganhar uma grande repercussão a partir da morte do George Floyd, né? Então, essas manifestações desses grupos marginalizados, né, a gente pode ver que são grupos marginalizados historicamente, né? As mulheres, né, a comunidade LGBT, os negros, os indígenas, né? Então, que são movimentos, né, que são pautados nessas lutas identitárias, eles vão se organizar em grupos, né, e representam uma organização coletiva para que suas demandas sejam atendidas, ou seja, né, uma pessoa sozinha, é muito difícil, né, que ela faça com que a sua demanda pessoal, né, tenha uma mudança política, uma mudança drástica na sociedade. Mas quando a gente tem um grande grupo de pessoas que se organiza coletivamente a partir de demandas comuns, né, e fazem muito barulho, consegue gerar uma comoção na sociedade, né, a gente pode ter uma mudança na estrutura, né? Então, os movimentos identitários, né, que vão estar ali se relacionando diretamente com movimentos sociais, eles se organizam de uma maneira coletiva para tentar alterar a dinâmica social, tentar alterar a estrutura social, né? Ou simplesmente fazer com que seus direitos sejam válidos, né? Porque como eu disse, a sociedade está em movimento, né? Então a gente tem que pensar também na reformulação, né, dessas estruturas muitas vezes que já não cabem dentro do contexto atual. A gente vai ter também, né, alguns teóricos que eles vão criticar os movimentos identitários. Por quê? Quanto mais grupos identitários, né, segundo a perspectiva de alguns autores, a gente perde de vista a luta de classes, que deveria ser uma luta comum, uma luta massiva, né? Ou seja, né, esses teóricos vão falar que a economia engloba todos esses grupos, né? Então que a gente tem que mais estar preocupado com a questão de classe, né? Esquecer as nossas identidades para ter um alcance massivo maior, ou seja, pensar apenas pelo viés econômico, se organizar pelo viés econômico, né? E deixar essas pautas identitárias, né, de grupo como a comunidade LGBT, comunidade negra, né? E pensar somente sobre o viés econômico, pensar como classe econômica, para que aí sim a gente tenha um movimento massivo e possa fazer uma estrutura da realidade num grupo maior, né? Porém, né, é um debate muito em voga, a gente não tem dentro das ciências humanas uma verdade, né? Então a gente vai ter perspectivas diferentes sobre, né, as lutas identitárias, né? Uns vão ser a favor, né, dessas identidades grupais, outros grupos vão ser contra, os teóricos vão ser contra, né, a ideia da identidade, porque vai setorizar as lutas, segundo alguns autores. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre lutas identitárias, né? Ali, inicialmente, a gente viu, né, o que é essas lutas, né? Da onde que surge, né? Como que vai dar esse movimento, né? Para que serve, né? As lutas identitárias. Aqui agora, no nosso segundo momento, a gente viu, né, da onde que vai nascer a ideia de lutas identitárias, né? Conseguimos citar alguns exemplos também para que ficasse mais nítido para vocês a ideia de lutas identitárias. E vamos aqui para o nosso encerramento. Se você gostou da nossa aula, deixa o likezinho, siga o nosso canal e até a próxima.